Desde que a humanidade começou a observar o mundo ao seu redor, uma pergunta sempre a acompanhou: como surgiu tudo o que existe? O planeta em que vivemos, os astros que brilham no céu noturno e o próprio universo são temas que despertaram curiosidade e inspiraram explicações das mais simples às mais complexas. No início, ideias como a Terra plana pareciam óbvias, mas com o tempo, teorias revolucionárias, como a relatividade de Einstein, transformaram completamente nossa compreensão da realidade. Algumas dessas hipóteses, porém, vão além do que nosso intuical consegue aceitar e, para muitos, são como verdadeiros pesadelos científicos. Ponto que deu origem ao cosmos, porque ele funciona do jeito que funciona. Ao longo da história, inúmeras teorias tentaram responder a essas perguntas, e algumas delas são tão perturbadoras que chegam a causar desconforto. Vamos explorar algumas das ideias mais intrigantes já propostas sobre a natureza do universo, da matéria, do espaço e do tempo, incluindo o conceito de espaço-tempo, essa fusão entre dimensões físicas e temporais que Einstein nos apresentou e que ainda desafia nossa capacidade de compreensão. Antes de mergulharmos fundo nessas teorias, vale lembrar que a ciência está sempre em movimento, e novas descobertas podem mudar tudo o que sabemos. Agora, prepare-se para conhecer algumas das hipóteses mais surpreendentes e assustadoras sobre o universo em que vivemos. A primeira delas é a teoria do multiverso. Segundo essa ideia, o que chamamos de universo pode ser apenas uma pequena parte de algo muito maior, um conjunto infinito de universos paralelos, cada um com suas próprias leis físicas, constantes e até mesmo realidades distintas. Juntos, eles formariam um multiverso, uma estrutura que abrangeria tudo o que existe: matéria, energia, espaço, tempo e até mesmo as regras que governam a física. A local de múltiplos universos now e nova. Filósofos da Grécia Antiga já discutiam essa possibilidade há mais de 2000 anos. Anaximandro, no século VAC, foi um dos primeiros a sugerir a existência de mundos infinitos, embora não esteja claro se ele acreditava que eles existiam ao mesmo tempo ou em sequência. Mais tarde, os atomistas gregos, como Leucipo e Demócrito, defenderam a ideia de que haveria um número incontável de mundos, alguns semelhantes ao nosso, outros completamente diferentes. Epicuro, Lucrécio e outros pensadores da época também exploraram essa hipótese que, com o passar dos séculos, ganhou novas interpretações. Com o avanço da ciência, o conceito de multiverso deixou de ser apenas uma especulação filosófica e passou a ser debatido em áreas como cosmologia, física, astronomia e matemática. No entanto, muitos cientistas argumentam que, por enquanto, o multiverso não passa de uma ideia filosófica, já que não há como testá-lo ou refutá-lo empiricamente. Afinal, como provar a existência de algo que, por definição, está além do nosso universo observável nos últimos anos? Alguns pesquisadores tentaram encontrar indícios de outros universos, mas as evidências ainda são escassas e controversas. Enquanto alguns defendem a teoria com entusiasmo, outros a criticam por falta de comprovação e falsificabilidade, dois pilares fundamentais da ciência moderna. Para os céticos, o multiverso é mais uma questão metafísica do que científica, uma especulação que não pode ser verificada nem descartada. Dois físicos, Max Tegmark e Brian Greene, propuseram uma classificação em 4 níveis para organizar as diferentes versões do multiverso. O nível 1 sugere que os universos paralelos seriam extensões do nosso próprio universo, com as mesmas leis físicas, mas separados por distâncias tão grandes que jamais poderíamos alcançá-los. Já o nível 2 vai além. Cada universo teria constantes físicas distintas, como a força da gravidade ou a velocidade da luz, o que resultaria em realidades radicalmente diferentes. O nível 3 está ligado à mecânica quântica e à interpretação de muitos mundos, que propõe que, a cada decisão ou evento quântico, o universo se divide em múltiplas versões, criando realidades alternativas. Por fim, o nível 4 e o mais abstrato, o universo matemático, uma estrutura definitiva que englobaria todas as possibilidades físicas, como se fosse a teoria de tudo, um modelo único capaz de explicar todos os fenômenos do cosmos. A segunda teoria que desafia nossa percepção da realidade é a hipótese da simulação. Segundo essa ideia, tudo o que vivemos, o mundo ao nosso redor, nossas memórias, nossas experiências, não passaria de uma simulação computacional extremamente avançada. Nessa visão, seríamos personagens de um programa sofisticado, criado por uma civilização tecnologicamente superior, e não teríamos como distinguir essa realidade simulada da verdadeira. E fácil confundir essa teoria com a realidade virtual, mas há uma diferença crucial. Na realidade virtual, sabemos que estamos imersos em um ambiente artificial criado por computadores. Já na simulação proposta por essa teoria, não haveria como perceber a diferença, pois tudo seria indistinguível da realidade real.
A ideia ganhou forca com o filósofo Nick Bostrom, fundador do Instituto do Futuro da Humanidade na Universidade de Oxford. Em um artigo publicado em 2003, ele argumentou que, se uma civilização futurista tivesse poder computacional suficiente, poderia criar simulacros tal complexas que incluiriam seres conscientes, incapazes de perceber que estão dentro de um programa. Antes de Bostrom, a ideia de viver em uma simulacal já havia sido explorada no cinema, como no filme Matrix, de 1999, mas suas raízes são ainda mais antigas, remontando a tradições filosóficas tanto do Ocidente quanto do Oriente. A alegoria da caverna, de Platão, por exemplo, já questionava a natureza da realidade, sugerindo que o que percebemos pode ser apenas uma sombra do verdadeiro mundo. Na filosofia chinesa, o sonho da borboleta, de Zhuangzi, também aborda a dificuldade de distinguir entre realidade e ilusão. Até mesmo figuras como Elon Musk já se manifestaram a favor dessa teoria. Em 2016, ele afirmou que as chances de estarmos vivendo na realidade base, ou seja, em um universo não simulado, seriam de 1 em bilhões. Outros cientistas, porém, são mais céticos. Wadi, matemático do Instituto de Tecnologia da Califórnia, argumenta que, se a simulacal tiver poder computacional infinito, nunca saberemos que estamos dentro dela, pois tudo seria indistinguível da realidade. Mas, se os recursos forem limitados, talvez existam falhas ou padrões que possam ser detectados. Alguns pesquisadores vão além e classificam a teoria da simulacal como pseudociência. A física alemã Sabine Ossenfelder, por exemplo, a chamou de ciência ruim, enquanto o cosmólogo George Ellis afirmou que a ideia é tecnicamente inviável e que seus defensores confundem ficção científica com ciência real. Para ele, discutir se vivemos em uma simulacal e tal útil quanto debater quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Essas teorias, por mais fascinantes que sejam, os lembram de uma verdade incomoda. O universo pode ser muito mais estranho do que imaginamos. E, embora algumas dessas ideias pareçam saídas de um filme de ficção científica, elas nos convidam a questionar os limites da nossa compreensão e a explorar os mistérios que ainda estão além do nosso alcance. Podem explicar a origem do cosmos não ocorreram em um único instante, mas sim como parte de um ciclo infinito. Nesse cenário, o universo não teve um começo absoluto, mas sim uma sucessão de fases alternadas de expansão e contracal, como um coracal que pulsa eternamente. A teoria ecterótica propõe que, em vez de uma singularidade inicial, um ponto de densidade infinita onde as leis da física deixam de fazer sentido. O Big Bang foi o resultado de uma colisão cataclísmica entre duas branas abreviacal de membranas, estruturas multidimensionais previstas pela teoria das cordas. Imagine duas folhas paralelas flutuando em um espaço de dimensões superiores. Quando elas se chocam, a energia liberada dá origem a um novo universo em expansão, enquanto as próprias branas se afastam para, no futuro distante, voltarem a se aproximar e reiniciarem o ciclo. Uma das vantagens desse modelo é que ele elimina a necessidade de uma singularidade inicial, um dos maiores enigmas da cosmologia tradicional. Além disso, a teoria ecterótica oferece uma explicação natural para a uniformidade do universo observável. Antes da colisão, as branas teriam tido tempo suficiente para entrar em equilíbrio térmico, distribuindo a energia de maneira homogênea. Isso resolveria, por exemplo, o problema do horizonte, a questão de por que regiões distantes do cosmos têm temperaturas tal semelhantes, apesar de nunca terem estado em contato causal. Outro aspecto intrigante é a previsão de que o universo atual está fadado a um fim diferente do previsto pelo modelo inflacionário. Em vez de uma expansão eterna e cada vez mais fria, a teoria ecterótica sugere que, em algum momento, a força gravitacional entre as branas astrará de volta, iniciando uma fase de contracal. À medida que o universo se comprime, a temperatura e a densidade aumentam até que, em um novo grande rebote, tudo se reinicia em um Big Bang renovado. No entanto, como toda teoria cosmológica, a ecterótica enfrenta desafios. Um dos principais é a falta de evidências observacionais diretas. Enquanto a infacal cósmica tem respaldo em dados como a radiacal cósmica de fundo, a teoria ecterótica ainda depende de previsões que não podem ser testadas com a tecnologia atual. Além disso, ela se baseia em conceitos da teoria das cordas, uma área da física teórica que, apesar de elegante, ainda não foi comprovada experimentalmente. Mesmo assim, a ideia de um universo cíclico não inova. Civilizações antigas, como os estoicos na Grécia e os hindus na Índia, já imaginavam um cosmos que se renovava periodicamente. O que torna a teoria ecterótica fascinante e a tentativa de unir essas induções ancestrais com a física moderna,
mostrando que, talvez, a resposta para a origem de tudo esteja não em um começo único, mas em um eterno retorno. Os eventos que deram forma ao cosmos ocorreram antes desse rebote, e o universo segue se renovando em intervalos regulares, de acordo com essa versão cíclica. A maioria dos modelos cíclicos contemporâneos compartilha os mesmos ingredientes físicos dos modelos inflacionários. Assim como o Big Bang, a teoria eclíptica descreve com precisão as características essenciais do universo, um cosmos uniforme, pontuado por regiões frias e quentes, em perfeita sintonia com as observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas CMB, há muito tempo consideradas evidências do Big Bang. Seus defensores argumentam, no entanto, que o CMB também poderia ser compatível com um Big Bounce, um grande rebote, e não necessariamente com uma explosão primordial. Uma das grandes vantagens do modelo eclíptico e dos modelos cíclicos em geral, e que eles não conduzem à ideia de um multiverso. Isso é irrelevante porque, quando os efeitos das flutuações quânticas são incorporados aos modelos inflacionários e ao Big Bang tradicional, surge um problema. O universo tende a se tornar excessivamente uniforme, algo que os cosmólogos ainda buscam explicar. A hipótese eclíptica, porém, não está isenta de críticas. Ela se apoia em conceitos fundamentais da teoria das cordas, que propõe que as partículas subatômicas, aparentemente pontuais, são, na verdade, estados vibracionais de cordas unidimensionais, uma ideia que ainda divide a comunidade científica. Além disso, há um questionamento central: o que realmente aconteceria quando duas branas colidissem? Os detalhes desse processo permanecem obscuros, e a falta de uma descrição clara enfraquece, para muitos, a solidez da teoria. Apesar das alternativas, a teoria do Big Bang, proposta há mais de 90 anos pelo padre e cientista Georges Lemaitre, segue como a explicação mais amplamente aceita para a origem do universo. Seu sucesso se deve a duas observações fundamentais: a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e a expansão acelerada do cosmos. Segundo essa teoria, tudo começou em um ponto infinitamente denso e quente, o chamado átomo primordial, que deu origem à matéria, ao espaço e ao tempo. O termo Big Bang surgiu de forma irônica. Foi cunhado pelo astrofísico Fred Hoyle em 1949, durante um programa de rádio da BBC, como uma maneira de ridicularizar a ideia. Hoje, porém, a expressão se consolidou como sinônimo da grande explosão que deu início a tudo. De acordo com o modelo padrão, o Big Bang ocorreu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. No entanto, a teoria não se propõe a explicar como a explosão aconteceu, mas sim como o universo evoluiu a partir dela. Nos primeiros 300.000 a 400.000 anos após o evento, o cosmos era um plasma opaco, onde partículas subatômicas vagavam livremente. Foi somente quando a temperatura caiu o suficiente que os primeiros átomos estáveis se formaram, tornando o universo transparente à luz. A partir daí, a gravidade começou a agir, reunindo nuvens de gás e poeira para formar estrelas, galáxias e, eventualmente, os planetas e estruturas cósmicas que observamos hoje. O modelo padrão postula que, em seus primórdios, o universo estava em um estado de densidade e temperatura extremas, expandindo-se rapidamente. Com o resfriamento, surgiram as primeiras partículas subatômicas, seguidas pelos átomos. Estes elementos primordiais se agruparam sob a cauda da gravidade, dando origem a tudo o que conhecemos. É importante destacar, porém, que a teoria do Big Bang não abrange o que ocorreu após essa fase inicial de expansão e resfriamento. A evolução subsequente do universo baseia-se em processos já observados na física de partículas e na dinâmica cósmica. A ideia de um universo em expansão ganhou força em 1929. Quando Edwin Hubble demonstrou que as galáxias estavam se afastando umas das outras, um fenômeno evidenciado pelo desvio para o vermelho em seus espectros de luz. Essa descoberta reforçou a noção de que, se retrocedêssemos no tempo, todo o cosmos convergiria para um único ponto de origem. A partir daí, a maioria dos cientistas passou a adotar a expansão cósmica como um pilar da cosmologia moderna. O Big Bang, no entanto, não foi a única teoria em disputa. Durante décadas, a hipótese do estado estacionário, defendida por Fred Hoyle e outros, ofereceu uma alternativa. Segundo esse modelo, o universo não teria um início definido, mas sim uma existência eterna e imutável em larga escala. Para explicar a expansão observada por Hubble, seus defensores propuseram que a matéria seria criada continuamente, compensando a diluição causada pela expansão e mantendo a densidade do cosmos constante ao longo do tempo. A teoria do estado estacionário surgiu do chamado princípio cosmológico perfeito, que afirma que o universo deve parecer o mesmo para qualquer observador, independentemente de sua localização no espaço. Uma versão mais rigorosa desse princípio inclui também o tempo, sugerindo que o cosmos não apenas é homogêneo no espaço, mas também variável ao longo das eras.
A ideia foi inicialmente esbocada pelo físico e matemático britânico James Jeans na década de 1930, mas foi formalizada em 1948 por Ollie, Thomas Gould e Eman Bundy. Os cálculos mostravam que o universo estático era incompatível com a relatividade geral, e as observações de Hubble já haviam confirmado a expansão cósmica. Os defensores do estado estacionário, então, adaptaram a teoria, aceitaram a expansão, mas argumentaram que a densidade do universo permaneceria constante graças à criação contínua de matéria. Curiosamente, Einstein havia considerado um modelo semelhante em 1931, antes de abandoná-lo. As dificuldades para o estado estacionário começaram a surgir no final da década de 1960. Observações mostraram que o universo não era imutável. Quasares, por exemplo, eram encontrados apenas em galáxias distantes, sugerindo que o cosmos havia passado por mudanças significativas ao longo do tempo. A prova definitiva veio em 1965, com a descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Em um universo estacionário, essa radiação não teria motivo para existir, pois não haveria um evento primordial que a gerasse. Tentar explicar sua presença exigiria suposições extremamente forçadas, como a existência de partículas milimétricas no meio intergaláctico capazes de absorver a radiação de fontes luminosas. Apesar das evidências contrárias, a teoria do estado estacionário ainda encontra alguns defensores. Um dos mais notáveis é o astrofísico indiano Jayant Narlikar, que, em colaboração com Fred Hoyle, desenvolveu a teoria de Hoyle-Narlikar. Essa proposta busca conciliar a relatividade geral de Einstein com o princípio de Mach, oferecendo uma visão alternativa à cosmologia padrão. Embora minoritária, a resistência a abandonar o estado estacionário ilustra como as ideias científicas podem persistir mesmo diante de evidências aparentemente conclusivas. Enquanto isso, outra linha de pesquisa ganhava força: a busca por planetas em condições ideais para a vida. A expressão zona caixinhos dourados, ou Goldilocks Zone, passou a designar um sistema estelar. O termo é frequentemente usado para descrever planetas análogos à Terra, seja em tamanho ou em outras características fundamentais. A inspiração para o nome vem do conto infantil Caixinhos Dourados e os Três Ursos, em que a protagonista rejeita os extremos, um mingau muito quente ou muito frio, a cama muito dura ou muito macia, e opta sempre pela alternativa intermediária, que se revela mais adequada. Da mesma forma, um planeta na zona Caixinhos Dourados não pode estar nem muito próximo nem muito distante de sua estrela, sob risco de inviabilizar a vida como a conhecemos. No sistema solar, por exemplo, em Mercúrio mental, este último, antes de ser reclassificado como planeta anal, se enquadrariam nessa categoria. Esses mundos são alvos prioritários para pesquisas que buscam desde formas de vida microbiana até civilizações inteligentes, além de potenciais destinos para a expansão humana no futuro. A descoberta de planetas na zona Caixinhos Dourados ajudaria a refinar cálculos como os da equacal de Drake, uma fórmula que estima a probabilidade de existência de vida extraterrestre inteligente. Um dos parâmetros dessa equacal é justamente a proporção de planetas capazes de abrigar vida em um sistema estelar. Dependendo das estimativas sobre a quantidade desses mundos habitáveis, duas hipóteses opostas ganham força. A primeira é a hipótese da Terra rara, que sugere que a vida na Terra resultou de uma sequência de eventos extremamente improváveis, tornando nosso planeta um caso excepcional no cosmos. Já a segunda, a teoria da mediocridade cósmica, defende que a Terra não é especial e que, se há muitos planetas na zona Caixinhos Dourados, a vida deve ser comum no universo. A busca por esses mundos foi um dos principais objetivos da missão Kepler, um telescópio espacial lançado pela NASA em 2009 para observar exoplanetas em regiões habitáveis de seus sistemas. Antes de ser desativado em 2018 por falta de combustível, o observatório estimou a existência de mais de 40 bilhões de planetas na zona Caixinhos Dourados apenas na Via Láctea, dos quais cerca de 11 bilhões orbitariam estrelas semelhantes ao Sol. Esses números sugerem que o planeta habitável mais próximo da Terra poderia estar a apenas 12 anos-luz de distância. Outro enigma que desafia os físicos é a existência dos neutrinos estéreis. O neutrino, cujo nome significa pequeno nêutron, e uma partícula subatômica sem carga elétrica, cuspide 1,2, e que, desde sua descoberta em 1956, gerou debates sobre se possuía ou não massa. No início do século XXI, experimentos realizados no Canadá e no Japão confirmaram que, ao contrário do previsto pelo modelo padrão da física de partículas, os neutrinos têm uma massa ínfima, equivalente a menos de 1 milionésimo da massa de um átomo de hidrogênio, o elemento mais leve do universo. A teoria dos neutrinos estéreis propõe a existência de uma variante dessas partículas que não interage por meio das quatro forças fundamentais do modelo padrão, com esse cálculo da gravidade, enquanto os neutrinos comuns, chamados de ativos,
participam da interacal fraca e possuem quiralidade esquerda, os estereis seriam destros e não interagiriam por meio do eletromagnetismo, da forca nuclear forte ou da forca nuclear fraca. Sua detecal poderia ajudar a explicar fenômenos ainda sem resposta, como a natureza da matéria escura, uma forma hipotética de matéria que comporia a maior parte do universo e que não emite, absorve ou reflete radiacal eletromagnética, tornando-a praticamente invisível. Além disso, os neutrinos estereis poderiam estar relacionados à assimetria entre matéria e antimatéria no universo, o chamado problema da bariogenese, e até mesmo a um possível eletromagnetismo escuro, uma forma teórica de interacal eletromagnética associada à matéria escura. Em 2018, o experimento Mini-BONEI, nos Estados Unidos, tirou expectativa ao anunciar indícios da existência dessas partículas. No entanto, até hoje, não houve confirmação definitiva, e os neutrinos estereis continuam sendo um dos maiores mistérios da física moderna. Se alguns desses temas pareceram complexos, não se preocupe. Niels Bohr, físico dinamarquês e Prêmio Nobel de 1922 por suas contribuições à mecânica quântica, era conhecido por sua humildade diante dos grandes enigmas da ciência. Conta-se que, certa vez, um aluno lhe pediu que explicasse a teoria da relatividade geral de Einstein de maneira simples. Bohr teria respondido que, se encontrasse alguém capaz de fazê-lo, pediria a essa pessoa que explicasse a ele também. Afinal, a relatividade geral é considerada uma das maiores realizações intelectuais da história humana. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil e esclarecedor. Se você tem algo a acrescentar ou dúvidas sobre os temas abordados, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e familiares e, se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de assinatura para não perder nossos próximos vídeos. Siga-nos também nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história e, neste caso, os mistérios do universo, está fadado a repeti-los.